Fala aí, pessoal, Zé Eduardo do Footstats, ao lado de Felipe Basmanian. Fala, galera, tudo bom com vocês? E que edição especial hoje, hein? Esse cara aqui, que é quase da minha altura, e você não é, você tá com o codificador da Sky pra ficar do nosso tamanho, né, Mauro? Falaram o meu segredo aqui. E se não ficar chato. Antidoping aqui, hein? Ou VAR. Só atrasou a gravação por causa disso. Do lado desse nosso queridíssimo Mauro Betting aqui para fazer um programa super especial, né, Mauro? Uma honra. Com um vídeo que o Mauro nos proporcionou, que são os 3 jogos da primeira Libertadores de 81 do Flamengo. E a gente tem também o da final contra o Liverpool, que a gente não gravou ainda, mas vamos fazer depois. Se o Flamengo ganhar a final, a gente posta. Eu já vou me escalar aqui também. Então já tá escalado. E 3 jogos. A gente tá esperando bastante para fazer esse vídeo. Bastante tempo. 3 jogos. Antes de falar, de entrarmos na análise de tática do Mauro e dos nossos números, só uma coisa, Mauro, por que eram 3 jogos? O que é essa história? Bom, na época era o seguinte, o regulamento. Você tinha o primeiro jogo, como a gente vai ver no Maracanã. O Flamengo venceu o primeiro jogo, 2-1. Já havia, sim, o saldo. Não havia um gol qualificado, gol geográfico, gol marcado fora de casa num primeiro momento, para dizer que não havia. O segundo jogo era o seguinte, vitória simples, o Cobreloa venceu em Santiago por 1-0. Se fosse 7-0, empatou tudo, mas mesmo se tivesse a diferença, teria o terceiro jogo. Como foi em campo neutro. Mas ele levaria o saldo para o terceiro jogo. Então, o saldo valeria para a prorrogação. Depois tinha o terceiro jogo. Se tivesse empatado, teria a prorrogação. E aí sim, ao final da prorrogação, antes dos pênaltis, aí valeria sim o saldo. Não, independente de onde era feito o gol. Então, sabe aqui, mano, se fosse 4-0 pro Flamengo no primeiro jogo, depois 1-0 como foi pro Córdoba. Teria o terceiro jogo e ao final desse terceiro jogo, se houvesse o empate, iria da prorrogação. Aí o Flamengo ia carregar esses 4-0. O Flamengo teria 3, vantagem, né, digamos, ou se fosse o caso, o Cobreloa teria essa vantagem. O legal. saldo só valeria depois de 300 minutos, Carlos, 270 e 30 de prorrogação. Caramba, Mauro. Que bom que não precisou disso, né? Ainda o Flamengo bem, carimbou a vitória no último jogo, levantou o título, mas bora lá, vamos falar do primeiro jogo da final. A gente traz um campinho aqui para dar já uma introduzida em como esse Flamengo jogava, esse Flamengo do Paulo César Carpegiani, foto aqui do Sebastião Marinho do Globo. Conta pra gente, Mauro, como que era esse Flamengo? Mas é o seguinte, Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior. Uma linha de 4, normal, com 2 laterais construtores por dentro, 2 gênios. Os maiores laterais que eu vi, aliás, 2 dos maiores laterais que eu vi. Jogaram também muito. Titulares absolutos da seleção brasileira que encantaria na Copa do Mundo da Espanha no seguinte. E aí começa um dos achados táticos que são do então jovem treinador Carpegiani, que havia acabado de substituir o Dino Sani, começando a carreira como treinador, e que era um esquema inspirado no Tele Santana do Palmeiras, magnífico do segundo semestre de 79, que inclusive venceu o Flamengo nas quartas de final do Brasileiro. 4-2-3-1. Hoje, normal, à época não se falava isso. Que é mais ou menos o esquema do Brasil do Zagallo de 70, mas isso é tema para outro dia. Mas enfim, era um 4-2-3-1, que era a base da própria seleção também do Tele Santana, aproveitando-se dos talentos do Flamengo. O Andrade ficando mais, Andrade e o Volante saindo mais, o Adílio saindo um pouquinho mais, mas ajudando aqui atrás. E aí o grande sacada tática, 2 semanas antes, naquele 6-0 que o Flamengo devolveu o 6-0 de 72 no Brasileiro, aí pelo Carioca. Lico, pedido basicamente do Zico para dar um desafogo no Júnior, Zico como meio atacante, Tita e Nunes. Mas por que aqui estão trocados? Porque contra os Botafogo no 6-0 e na primeira meia hora do primeiro jogo contra o Cobreloa no Maracanã foi assim. O Lico pela direita e o Tite pela esquerda. Mas trocavam o tempo inteiro. O tempo inteiro e depois se fixou o Lico à esquerda, como a gente vai ver com o Júnior, até para o Lico dar um desafogo no Júnior, que era mais rodado que o Leandro. E aí o Nunes, você está vendo ele um pouquinho mais para a esquerda, porque ele abria para o Zico entrar. Então na base era um 4-2-3-1, muito móvel e dinâmico. Agora só um detalhe. No livro que a gente fez aqui, aproveitar e fazer um merchan junto com o grande André Rocha, lançado em 2011 pela Maquinária Editora, o livro oficial do Flamengo de 81, tem outros 2 livros muito bons, não tão bons quanto esse aqui. A gente perguntou para o Zico, qual era o esquema? O Zico fala 4-3-2-1. Não é muito isso aí. Júnior e Carpegiani concordam no 4-2-3-1. Me explica o 4-3. Eu também não entendi. Mas eu acho que seria com o Andrade de primeiro volante, o Adílio e o Zico de meias. Cara, deixa eu dar um pause aqui. Cara, o que o Adílio jogou, eu não tinha na minha memória. Jogava demais. Quando eu fui ver os jogos, eu tinha o Zico, ok, eu já esperava que o Zico... O Júnior era um negócio pra mim.
Cara, o Adílio, a categoria do cara... E a mãozinha aberta. Ele sai com a mãozinha aberta, os verdade. caras zoavam, entendeu? Monstro. Mas, Mauro, ele joga reto, ele Elegante. joga com... E olha, o cara tem uma A gente classe. teve a mesma impressão até, né? Antes da gente conversar aqui, a gente foi Exato. conversar. Trocando o cara que mais mensagem. chamou a atenção Eu foi falei, o Adílio. cara, o que esse Adílio jogava, E eu Jesus amado. Posso dizer uma coisa? Infelizmente morreu em 76 como consequência de um choque anafilático, numa cirurgia de amígdala, Geraldo Assoviador, que é tio do Bruno Alves, zagueiro de Portugal. O irmão dele foi jogar lá, enfim. O Geraldo morreu jovem, já jogava pela seleção do Brandão. O Geraldo era mais bola que o Zico. Inclusive o Zico chamava o irmão preto dele, que era o Geraldo. O Geraldo jogava mais bola e é até emocionante ver o Gerson agora jogando, proporções à parte, características, porque o Gerson no Flamengo emula bem um pouco do semelhante, Geraldo é e bem um pouco do semelhante. Adílio. Foi O a impressão Adílio- que eu tive também. O Adílio jogava demais, cara. Era isso. Cara, todo, mas esse ele é time, o cara que é o mais maior me time que eu vi surpreendeu. jogar esse Mais aqui. surpreendeu. É o maior Muito time que eu bom. vi jogar no Brasil. O Zico eu já tinha visto bastante lance até no YouTube, a gente costuma ver, mas o Adílio tinha pouquíssima noção também. e vendo esses Cara, 3 jogos foi realmente o cara que mais surpreendeu. E só repetindo aqui, então, o Carpegiani e o Júnior concordam com 4-2-3-1. O Andrade Volta lá dizia... na Voltar pra coisa. tela. Desculpa, o Andrade dizia que era um 4-4-1-1, que ele acha que o Titilico ficava mais atrás, o Zico um pouquinho mais à frente, o Nunes à frente, e o Júnior também acha que às vezes era uma referência. Aí eu e o André Rocha, que escrevemos o livro, falava, poderia ser um 4-1-4-1, ou seja, o Andrade próximo, Andrade na base. o Adílio encostando nessa linha com Nessa linha aqui. eles acham que eventualmente na dinâmica sim, mas digamos Era a tão grosso móvel, modo, né? muito Era tão móvel, móvel que podia muito dar qualquer dinâmico, denominação. genial, mas era um 4-2-3-1 que a imprensa da época não enxergava e quando enxerga hoje acha que a gente está inventando. Mas Esse enfim, 4-1 faz segue bem, o jogo. o 4-1-4-1 faz muito sentido. Sim, Faz. Do porque o primeiro Adílio jogo, chegava- cara, o Adílio tá o tempo inteiro lá em cima fazendo Muito. pivô, dando... inclusive, acho que o primeiro gol... A gente vai mostrar logo vai menos. mostrar? Então vamos lá. Mas falando um pouco rapidinho aqui dos números do jogo, a gente traz número de posse de bola. O Flamengo teve menos posse, até porque faz um gol no começo do jogo, né? Na primeira parte da primeira etapa, mas teve uma posse de bola concentrada lá na frente. O Flamengo de hoje, a gente tanto destaca isso, que é um time que concentra bastante a sua posse de bola lá no terceiro terço, no terço ofensivo. Esse Flamengo de 81 era a mesma história, 36% de posse no ataque, o dobro da do Cobreloa. Nos Caramba. passes aqui praticamente um empate técnico muito parecido e nas finalizações um volume ofensivo gigantesco do Flamengo. né? Desproporcional, desproporcional. 26 para 8, sendo que 8 foi só um que foi o gol que foi de pênalti. De pênalti, O a única pênalti, o finalização pênalti certa foi a de tolo pênalti. do Lico, que sofreu o pênalti do primeiro tempo, dos 2-0, e cometeu, faria um é pênalti verdade. tolo É. na segunda etapa. E, cara, é engraçado, e ninguém reclama, tá? No primeiro jogo, É verdade. ninguém reclama. Dos pênaltis, Os não. dois. Agora, a carnificina, que foram os 3 jogos, não. muito mais o Cobreloa, vamos falar, mas o Flamengo também batia, porque se batia muito. Como foram os jogos contra o Atlético, polêmico do Serra Dourada, a final do Brasileiro, mas o que se batia era uma Demais, vergonha. demais. Era tipo para ter uns 15 expulsos de cada lado. A gente traz até o número de faltas aqui, pouco. 23 faltas do Flamengo, 23 do Cobreloa. A primeira vez que o Footstats errou. A impressão que eu tive nessa tela eram 60 87 pra cada faltas um. do Flamengo e 236 do Cobreloa. Mas a aposta é interessante, gente. Mas a gente vai te surpreender com esse número de faltas. Lá no final a gente vai fazer um comparativo com os números atuais da Libertadores. excelente. Pra ver como mudou o jogo, né? Tanta gente fala que o jogo era muito diferente. Antes a gente vai ver o que é parecido, o que é diferente. Vai trazer alguns números bem legais. Antes de avançar, porque o que eu vou dizer tem a ver com o primeiro jogo. O primeiro tempo do primeiro jogo, Muito. o que o Flamengo jogou, ele não jogou mais o resto dos 270 minutos. Sim, Vocês verdade. concordam? Aliás, eu vi, para fazer o livro, eu vi todos os jogos do Aham. Flamengo, todos. Os melhores momentos do Flamengo na Libertadores são Esse exatamente primeiro no primeiro tempo. Cara, Faz 1x0 aos 12. Mauro, depois... o Cobreloa parece time de Série B perto do Flamengo. Aliás- A coisa acontece. Mas só uma coisa, sabe que eu acho que o pau quebrou depois? Porque, de fato, entre os tempos de todos os jogos, é o que menos o Cobreloa fez falta, foram 8 faltas só. No primeiro tempo. No primeiro tempo. Ele não achava o Flamengo. Acho que os caras, o técnico deve falar, chega a ripa nos caras, porque desse jeito não vai Não dar, vai não dar, vai, a gente não, vai não perder vai no dar pra primeiro brincar. jogo já, nem vai dar pra- Exato. E Não vai ter olha, mais e graça. só um detalhe, você fala, Cobreloa, não vi antes, não vi. Só um detalhe, o Cobreloa iria fazer 5 anos como clube. Era verdade. impressionante que essa Eu sabia equipe de dessa. Calama, ele tinha 4 anos, já tinha ganhado um chileno, o que levou a Libertadores de 81, era 2 vezes vice-campeão, mas era um time que na fase semifinal era um grupo de 3. Esse time simplesmente eliminou o Nacional, do Uruguai, então campeão da América e campeão do mundo de 80, e o Peñarol, quer dizer, não era um time qualquer, era um bom time, um pouco pesado, dava porrada pra cacete, Dependia jogava muito no da bola 4-3-3, parada também, né? bola parada era muito forte, mas não era um time ruim. O Flamengo que era muito superior.
Para começar a ilustrar um pouco para vocês, a gente traz alguns prints aqui. Infelizmente, a gente não pode passar as imagens, passar o jogo na íntegra, mas vai dar para ilustrar bem o torcedor flamenguista. Se não, só os 100 primeiros não assistiu o vídeo, daí eles tiram. É verdade. Depois o YouTube vai cair. Mas enfim, a gente começa em ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é uma bola recuada do zagueiro do Cobreloa pro goleiro. Muita gente pode se surpreender, mas tinha o recuo de bola, né? Ainda podia pegar com a mão. 10 anos depois não podia mais, mas até então podia. Tanto que tiveram vários recuos pro goleiro do Cobreloa, ele quebra a bola lá na frente. Nessa imagem 3 já aparece o Júnior brigando por ela, o Júnior e o Andrade brigam lá no alto. A bola sobra aqui com o 12 era o Tita, né? Isso. Sobra com o Tita, ele abre no Zico, o Zico aciona o Adílio aqui na imagem 6, fazendo um papel de pivô praticamente. Não, ele né, deixa o Adílio, põe o Zico de frente pro cara, gol, uma jogada de pivô perfeita, assim, assistência linda do Adílio. Cadê o Nunes, cara? Porque essa função seria do Nunes. Acho que ele devia estar mais aqui o João Danado era um jogador que, fundamentalmente, o Carpegiani, o treinador, pedia: Nunes, eu não quero sair da limpa, não. Você vai morder o cara lá na frente. O Nunes, além dos gols decisivos, ele mordia muito. E uma das grandes segredos, e já testados em 1981 pelo Carpegiani, o conceito era de compactação. O próprio Júnior fala: a gente tinha que ter sempre 5 jogadores no meio campo, principalmente sem a bola. E ele falava: o que eu mais trabalhava era compactação, não queria dar espaço para o adversário, e às vezes ficava só o Nunes mordendo a frente, o Zico fazendo a sombrinha, que é o Zico, e o resto tudo atrás da linha da bola. Era um time que se compactava e fechava. Também nisso muito moderno esse Flamengo. Deixa eu te dar um número que tem a ver com isso, então, que me chamou a atenção. Eu fui lá pesquisar assistindo o jogo. Na primeira partida, 8 jogadores do Flamengo desarmaram. É mesmo? 8 jogadores. Cara, pra época isso é muita coisa, Bastante. gente. É muita coisa. Muito Então, legal isso, Zé. Tirando o goleiro. Então você tem o time inteiro. O time inteiro desarmou, roubou pelo menos uma bola. Agora, só antes de você falar, você falou do 12, cara, o Júnior, eu fiquei. Monstro. Não, sim. Monstro. Mas Vai ele ter um sempre print foi pra gente camisa falar dele. 5, cara. Vai ter um print sim. logo Ele menos não que a gente jogou no pode final da explorar carreira com a mais, então, 6? Não, basicamente era Era o cinco, lateral esquerdo era o 5 e o volante era o 6. Até o Andrade no 6-0 foi muito legal, que ele fez o 6º gol do Flamengo, que a torcida queria para devolver o 6-0, e era o 6, camisa 6. Agora, uma coisa também, falando em 6, é muito importante. Esse era o 6º jogo do Flamengo em 15 dias. É verdade, eu tinha visto essa informação. Cara, isso era muito pauleira, porque ele jogou no domingo Tinha final com a 6-0 Fluminense, no né? Americano. Terça-feira, não, domingo ele foi, não, perdão, domingo 6-0 contra o Botafogo, uma semana antes, quando ele consegue colocar o Lico e vai mudando o time. Aí terça-feira ganhou do Americano, que era um jogo complicado. Na sexta-feira à noite foi esse jogo no Maracanã. E no domingo foi um 3-1 no Fluminense, que encaminhou para a grande decisão contra o Vasco no E Carioca. mesmo assim numa intensidade gigante, né? Mas pra fechar aqui o lance do gol, o Adílio faz o pivô aqui no lance 6. Aqui sai o gol, ele devolve pro Zico, 1-2 com muita qualidade. Gol do Zico, assistência do Adílio. Aos 11 minutos do primeiro tempo, o Flamengo já consegue encaminhar um bom placar nessa partida. Aqui a sequência do Andrade pro Júnior, do Júnior pro Tita, Tita pro Zico, pro Adílio, de novo pro Zico e o gol do Flamengo. Eu falei que ia ter uma imagem do Júnior aqui para destacar bastante, que era essa questão dele ser destro, né, de jogar muito com a direita e caindo cada vez mais pelo meio. Mais uma semelhança com o time atual. Felipe Luiz faz bastante isso, apesar de ser canhoto. É um cara que vem pro meio constantemente. E o Júnior fazer isso com maestria, ele dá um drible aqui, uma entortada no Nossa, eu sei que lance é esse. E logo depois dá um chute maravilhoso. Eu sei uma que pena lance que é esse. essa bola não entrou. Esse cara aqui tá procurando até agora a bola, Até não sei agora. quem que é. E olha, o que eles bateram, o Alarcón era o cara, o Jiménez era o volante. O Alarcón foi expulso no último Foi jogo. expulso no último jogo, já vai ver, devia ter, bom, todo mundo devia ter sido preso, alguns, somente mas assim, era o Jiménez que era o volante, que acompanhava o Zico, e o Alarcón que dava porrada em todo mundo. E o Júnior também, porque é destro, mas ele começou inclusive no Flamengo na lateral direita, porque havia o Paulo Henrique do lado esquerdo. E havia também o reserva do Paulo Henrique, um tal de Vanderlei, ou Vanderlei Luxemburgo. O Júnior começou como lateral direito, disputando posição com o Murilo, aí passou para a esquerda. E para a felicidade geral, ele já estava na esquerda quando surgiu um monstro do outro lado, que também construía por dentro no Flamengo e na seleção do Tele, que era o Leandro. Agora, duas coisinhas para ficar não deixar o Júnior. Ele falou uma coisa do dia no Sport TV que é linda, é encantador, que o Nunes sabia, por conta dele ter mudado de lado, que essa perna esquerda dele era um pouquinho mais fraca. Então toda vez que o Nunes via que ele ia cruzar, ele antecipava no primeiro pau. Sensacional. Olha que animal isso. Não. Né? E também porque, olha esse time aí, depois a gente mostra na próxima escalação. Não por acaso, o maior time que eu vi na vida, no Brasil, esse Flamengo. O maior time que eu vi na vida é o Barcelona do Guardiola. E por quê? Basicamente, que cresceram juntos. No Terral da Gávea, esse e outro na La Masia. É o tempo, a identidade com a camiseta,
faz muita diferença. Com certeza. Aqui mais uma ilustração, agora o lance do segundo gol foi o gol de pênalti, mas a jogada foi muito interessante, sai com o Raul acionando o Andrade lá atrás, o Andrade já coloca pro Zico que parte para cima, mais uma jogada com uma tabelinha muito bem feita aqui, Adílio mais uma vez presente, devolve pro Tita e aqui no lance 6 é o Tita já entrando na área, o zagueiro do Cobreloa derrubando ele. E aliás, sai o pênalti, Lico. mais um gol do Zico. O Lico, agora sim. E é interessante, e foi o primeiro momento Primeira no inversão. jogo que eles inverteram para aquilo que seria o time básico, o Tita Perfeito. pela direita e o Lico pela esquerda. Com detalhe, eu falava do Brasil do Tele, o Tita até 81 era o titular absoluto, embora contestado pelo lado direito. Tinha aquele personagem do Jô Soares, usado a galera, bota a ponta também. Era muito e o bom Tita era isso. E o Tita não quis mais jogar na direita no Flamengo e na seleção. Ele falou, eu não Por isso que ele jogo, foi na ele Copa de decretou, 82. Ele falou, ele eu não tentou, jogo falou, mais, eu quero jogar onde joga o Zico. Onde joga o Zico? Na seleção e no Flamengo não tem jeito. Então o Tita sem não chance foi alguma. mais para a seleção por causa disso, mas claro, jogadorzaço Tita, inclusive campeão pelo Grêmio 83 da América, jogando no meio, ele jogou aberto para a direita e brilhou também o Tita. Mas você mostrou no lance aqui. Cara, Quer voltar? não, termina. Volta só então, aproveitando. Você falou que essa bola saiu com o Raul. Não, aqui tá bom. Tá. Que saiu com o Raul. Você sabe quantos lançamentos o Flamengo fez no primeiro jogo? No primeiro jogo? O goleiro fez? São Saiu com a poucos, bola. né? Pouquíssimos. Cara, foram 6. Só? Cara, pode... Vai ter esse lance comparativo dos lançamentos com Ah, os de tem, hoje também. cara, porque no segundo, tudo bem, a gente vai entrar no segundo jogo, né? Não é quase nada, pode procurar no Campeonato Brasileiro. Eu achei isso Mas olha- moderno a história, porque Sim, saía tocando de trás. Para mim, o lance mais lindo desse time, de todos os jogos, é um privilégio ver, é na final contra o Liverpool, um lance no segundo tempo. Mas vou deixar isso para depois. Mas é um lance, até um lance de uma felicidade rara. É o único lance na final do dia 13 de dezembro nacional que é filmado de helicóptero. Sei lá, porque o diretor de TV resolveu Caramba. cortar para o helicóptero e pegou toda a construção do Raul de canhota jogando Show a de bola bola. pro Tita. É um lance legal. maravilhoso, é uma aula de futebol. Mas enfim, aqui sai o segundo gol do Zico nas finais da Libertadores. Nessa sequência aqui, Raul, Andrade, Zico, Lico, Adílio, Lico de novo. E o pênalti do Zico, 30 minutos do segundo tempo. Do primeiro tempo, aliás, já estava 2-0 pro Fla. E aqui a gente traz o mapa das maiores interações de passes do Flamengo nesse jogo. O Zico foi o jogador mais acionado, era o cara que estava o tempo inteiro com a bola nos pés. 58 passes foram para ele. A maior interação foi de Adílio pro Zico. Tinha um entrosamento gigantesco. O Zico pro Adílio, o pensamento inverso. A quarta maior interação, Andrade para Adílio a segunda e Zico para Lico a terceira maior interação de passes É do Flamengo. extremamente difícil, Mauro, a gente achar na nossa estatística do futebol de hoje. De hoje, tô falando 10 anos atrás já. Um meia ser o jogador mais acionado. Muito difícil. Porque normalmente hoje são os laterais. E olha que tinha os laterais construtores como o Leandro Júnior, né? Sim, e recentemente o que a gente tem aí, que eu lembro de cabeça, era o Riquelme com aquele Boca que Boca ganhou de tudo. Tirando isso, é muito difícil. Não só o Zico, mas o Adílio, então, era o segundo. Foram os dois jogadores mais acionados da partida. O jogo passava muito por E eles. disparados no primeiro jogo, os melhores em campo. Tanto o Sim. Zico quanto o Adílio, uma partida espetacular. Nesse jogo, o Nunes e o Lico não jogaram tanto, mas o Adílio e o Zico jogaram o que quase sempre jogaram. Esse cenário foi se repetindo nas próximas partidas também, mas bora lá, a escalação do segundo jogo. Exatamente a mesma, né? Você queria falar alguma coisa aqui do Não, Pepinho? exatamente. A gente já coloca aqui, né, mas o Tita na Invertido, dele, já é invertido, verdade. porque já começou a solidificar o que seria o jogo histórico. Aí a zaga, Leandro Figueiredo, Moser Júnior, Andrade e o Adílio, evidentemente, já tendo a vantagem de 2-1 no Maracanã, o jogo em Santiago, o jogo não foi em Calama para questão de grana. Além de não ter o pequeno estádio de Calama, terra do Cobreloa, não teria condição para uma final da Libertadores em 81, né? Imagina agora. Mas, enfim, colocaram no Estádio Nacional. Mas esse jogo também é compreensível, e a gente conta aqui no livro que o Flamengo não jogou tão bem, porque na hora que sai o gol de uma cobrança de falta do Meirelles, Mas é no final do jogo. no final do jogo, o bola Flamengo tá ainda segurando. desvia do Leandro, A bola né? acho que no Tita. O Flamengo entrou. No Tita e entra o gol. Os jogadores do Flamengo foram reclamar dos repórteres fotográficos. Cara, eu vi que essa tiraram. cena, tem um cara que tomou um rodo, um jornalista. Então, falou- os jogadores, porque meio que se podia invadir o fotógrafo e o cinegrafista. Os jogadores do Flamengo, os putos com gol, começam Puta, eu a vi se essa reclamar. cena. E o Júnior é um dos mais bravos, e palavras testemunho do Júnior. Ele pegou o meu, foi pra cima, daí ele viu um carabinieri apontando a arma em direção ao mentira. Júnior. Caraca. Cara, lembrar, 81, Era outra 8 história. anos depois do golpe de Estado, o presidente, na Seja, ditadura Augusto Pinochet.
O ambiente foi horroroso. Caramba, Se cara. você observar... Eu lembro de um cara caído na área, que eu vi que não era jogador, tinha um cara segurando um tripé, assim, um negócio... Então, cara, era o tripé quase que É da arma. Sirene que você vai falar, Mauro? Da Sirene, Aquela cara. Sirene tava me Cara, deixando maluco. a Sirene, porque lamentavelmente o Nacional de Santiago foi palco para de mais de 4 mil pessoas. O número é discutível, mas teve gente que foi assassinada ali. Que era logo aquela depois prisão, né? da prisão do golpe no Allende de setembro de 73. Então era um clima horroroso. Teve tudo isso que pesou, a ponto de, inclusive, o Mário Soto, que havia jogado pelo Palmeiras, era um dos 3 jogadores do Cobreloa na seleção que jogou a Copa de 82. O Mário Soto, aí a questão é a seguinte, ou uma pedra ou um anel. O fato é que ele cortou o Adílio e o Lico. Eles voltaram para a Cara, o segunda Adílio etapa. saiu com um rasgo. Sim. Tanto é que o Lico não vai jogar o terceiro jogo em Montevidéu porque tá machucado de apanhar de ou pedra ou sei lá o que, o estilete, o escambau, que não era nem na época do Rojas. Quem que ainda. fez no Adílio? O Mário Soto, que era o mais bandido era- e que havia Sim, jogado sim. pelo Palmeiras em 77, 78. O Mário Soto jogava atrás, não era? Jogaram o Era zagueiro da seleção. Eram 3 jogadores. O Virf, que era o bom goleiro, o Escobar, que era o lateral esquerdo, que era da seleção do Chile e voltava depois de uma longa contusão, e o Mário Soto, que havia jogado no Palmeiras, não havia jogado muito bem. O Palmeiras contratou como novo Figueiredo, era nada, e era um bandido jogando, mas bandido mesmo, não tem outra palavra, que vai ter a confusão no terceiro jogo. Ele cortou. Mas ele é expulso no terceiro, né? No final foram 3 Isso, do e Cobreloa e 2 do 2 do Flamengo no final, depois a gente fala do final. Mas ele é bandido. Entre tantos que davam porrada, e o Flamengo também dava porrada, O Flamengo bateu. o Mário Soto também bateu. Mas como Essas o questões do Cobreloa não. ambiente eram muito legais. Eu reparei também que já tinha aquele grito ti, lelê. Não, isso desde mas a Copa de compensava com 62. Cobreloa, era ti, lelê, Cobreloa. Cobreloa. E realmente porque não era um clube, repito, não tinha 5 anos e a torcida o abraçou mesmo, né? Todos os torcedores dos outros times, a Foram reportagem juntos. local fala, isso é muito legal. Cobreloa era o Chile na Libertadores. Era um tiro- De verdade era, porque Sim. não tinha torcida, eles tinham tinha- 5 anos de idade. E lógico que você não tinha footstats na época, não tinha internet, não tinha um monte de coisa, e foi fundamental para o Flamengo também vencer a equipe do treinador Vicente Cantatore, o argentino que dirigiu a equipe chilena, porque havia um brasileiro que jogava na Universidade de Chile, havia jogado, que era o Braulio, grande meia do Internacional do América do Rio, e que havia jogado no Inter com o Carpegiani e que deu a ficha do Cobreloa pro Carpegiani e o Braulio. Mas bora lá passar rapidinho pelos números desse segundo jogo, que foi com certeza o mais fraco de todos. Foi ruim de ver mesmo. O Flamengo foi pra empatar, né? Acho que dá pra Foi, falar que o com Flamengo foi pra certeza. empatar. Finalizou muito menos do que nas outras partidas, teve menos posse de bola. Posse de bola no ataque, lá no primeiro jogo era de 36%, 19% só nesse segundo jogo. E nas faltas, mais uma vez um número bem elevado, 24% Quase do um Cobreloa. terço de finalização. Sim, Em comparado relação ao ao primeiro primeiro, jogo, né? né? Exato. Para um time como aquele, a gente é nada. Aquele não é Flamengo, 2 setas é nada. Não teve muita coisa para se destacar desse jogo, Boa. mas era 1981, mas a gente chama o VAR aqui, porque teve um lance absurdo, esse impedimento. Foi. É surreal, ainda tava 0-0 o jogo. Se sai esse gol do Zico, Ia o Flamengo mudar. sai na frente, aí provavelmente nem E ia já ter tava no terceiro fim, jogo. viu? Porque Sim, já sim, tava no segundo fim tempo. esse lance. Era metade do segundo tempo, É, um pouquinho verdade, do meio metade, pro por aí, fim. é. Um lance absurdo aqui, o Zico recebe com 4 Ele deve caras dando uma condição assim, pra ele. não é uma metida de bola Não, de baixo gente, assim? esse lance É absurdo, é é bem absurdo. destacado. É uma cavadinha, um não lance é? Ó, o detalhe, absurdo. olha onde tá o bandeirinha aqui. O bandeirinha tá aqui, a linha da grande área aqui. Ali. Ele tinha que estar aqui. É uma vergonha. E aí tem 1, 2, 3 e tem um outro cara dando condição. Mas, Mauro, Talvez é um dos esse até desce também. É uma cavadinha, não é essa bola? Uma lá, o cara cavadinha, dá um- sim. Cavadinho. É um Aí sobra pro genial. Zico, ele ia driblar o goleiro. Já não dá pra saber se ia ser gol exatamente, porque o goleiro já tinha Não, parado. mas o Não, Zico mas sai, uma coisa, mas velho. ele sai na frente do cara Sensa- sozinho. E ele Sem- sai. Eu torci muito por esse time, porque era bonito de ver. Palmeirense, mas torci muito pelo Flamengo. E aí, claro, sofri muito, como todo mundo, com o Zico. Falando sério, 81 e 82 era assim, a bola mais ou menos na entrada da área, cara, era sacanagem. O árbitro podia parar o jogo, Chance falava, de gol "Vamos, na gol." hora. O Zico era, cara, não tem a dúvida que ele ia fazer o gol. Né? Ele Deixa eu não te dar tinha um. erro. Deixa eu dar um número então, já que você falou do Zico. Só um minutinho, mas Nossa não. senhora, cenas. Ele- Tira as crianças da sala, viu, galera? Esse aqui Quer é que eu mais um fale lance violência? de VAR agressivo. Quer que eu fale aqui no depois do Guardiões. número do Zico? Vai ter uma tela bem legal. Ah, então do eu vou Zico falar mais do pra o frente, número de que aí a gente finalizações do explora. Zico, que é uma coisa absurdo. absurda. Mas enfim, segundo jogo a gente passa rapidinho, porque Passa. foi um jogo que não é pra ser lembrado realmente. Mesmo. Mas chega o terceiro jogo, o jogo do título. Flamengo muda o esquema, o Leandro vai pro meio de campo, né? Fica mais ou menos como um segundo Cara, volante ao lado do Andrade. explica isso. E entra o Ney Dias. Por favor, explique Então, isso. o Lico, como eu havia dito, ele teve 3 pontos na testa e não teve condição de jogar, não veio pro jogo. O Figueiredo, você lembra, era o titular. Machucado também não foi pro jogo, chorou demais para não entrar. E entrou o Marinho, que tinha algumas vantagens. Era um pouco mais experiente, melhor no jogo aéreo, mais alto, se impunha mais do que o Figueiredo, que era mais técnico. Aí o Ney Dias, que era o lateral direito, entrou
porque também havia, em condições normais, entraria o Vitor, volante, que até já havia jogado na seleção brasileira com o Tele Santana. O Flamengo tinha um time tão absurdo que o Andrade era de nível de seleção e o reserva dele, que era o Vitor, também era chamado. Não é porque no dia da data FIFA não tinha tanto jogo. Então ele não pôde contar com o Vitor, que fez o Carpegiani. Botou o Ney Dias na lateral e pegou esse monstro sagrado que é o Leandro, jogou no meio, mas jogou até mais pela esquerda. E com isso avançou o Adílio para fazer algumas das funções com outras características em relação ao Lico. Manteve-se o 4-2-3-1 e, como você vê bem destacado, o Zico desse jogo bem mais próximo do Nunes. Chegando mais liberado, bem liberado para encostar no centroavante o Nunes. Perfeito. O Adílio apanhou demais no terceiro jogo. Apanhou bastante. Continuando a ilustrar os lances do gol, aqui é o lance do primeiro gol do Flamengo na finalíssima, sai de um lateral aqui pelo lado direito, e aí um bate-rebate absurdo. A bola, o Cobreloa chegou a recuperar a bola por 2 vezes, mas o Flamengo estava naquela pressão lá na frente, tentando recuperar a bola. Conseguiu o primeiro com o Zico, depois o Zico perde a bola, o Adílio se embola com ela, o Adílio e o Andrade meio que juntos. O Andrade dá o passe pro Zico, e aí culmina no gol de Zico com assistência do Andrade. A imagem tá bem ruim aqui, mas o Zico tava aqui pronto para fazer o gol. Nessa sequência aqui, o Andrade recebe no lateral, o Tita pega a bola, perde a bola pro Cobreloa, o Zico recupera, perde de novo, aí o Adílio, Andrade e Zico, 14 minutos do primeiro tempo, tava lá de novo, Flamengo 1-0. Uma cacetada essa aqui, não dava pra decidir. Ele domina, dá uma porrada. Uma pancada de perto, chute seco. Cara, só uma coisa, todos nós assistimos, eu lembrei que o primeiro jogo foi o Galvão, que fez no Maracanã, e o Luciano Vale nas outras duas, não foi isso? Então, eu confesso que eu não chequei, a gente está gravando aqui, antes da final, o Galvão recuperado lá, fiz até um post sobre isso no Instagram, porque o Galvão tinha acabado de chegar da Bandeirantes para a Globo. E Galvão, Rio de Janeiro, Flamengo, identificado, o Luciano sairia depois da Copa de 82 da Globo e tal. Então eles fizeram um esquema de rodízio. Primeiro o Luciano, o segundo o Galvão, o terceiro o Luciano. E no rodízio daria a final como deu para o Galvão Bueno fazer no Japão. De fato esteve no Japão. E o Galvão esteve no Japão. Eu confesso que eu não dei a checada. Eu acho que vocês como viram mais recentemente esse jogo, mas o próprio o Galvão falava que era um sim ou não. E foi por isso que ele fez o Mundial no Japão. Justo. Mas enfim. Tá bom, Agora, só uma coisa que é interessante para quem puder ver. Não, pode ser aqui. Olha o tamanho do número do Zico. Aqui, né? Gigantesco nas costas. Então, eu já perguntei para todo mundo, até para fazer o livro junto com o André Rocha, por que o número estava gigante? Porque, se vocês lembram, historicamente, os números chilenos também são gigantes. Eu não sei se porque é homenagem, ou se alguém... Enfim, os números do Flamengo estavam do tamanho da bola do Flamengo, gigantes no terceiro jogo no Uruguai. Justo. Nossa, isso facilitaria demais a coleta. Eu também imagino. Nossa, ajuda Nesse muito. terceiro jogo, exclusivamente, o Flamengo estava com uma recuperação lá no campo ofensivo bem acentuada, até porque Cobreloa saiu atrás do placar, precisava ganhar o jogo de qualquer jeito para conseguir levar o título, e o Flamengo conseguiu roubar algumas bolas no campo ofensivo. Essa aqui é uma que o Zico recupera a bola, o defensor do Cobreloa perde a posse dela, o Zico pega, aciona o Nunes quase faz o segundo gol do Flamengo, e aqui tem o segundo gol, o gol que faltava, né? O gol de falta nas finais da Libertadores, o Zico tão caracterizado por essa cobrança de falta. O goleiro não mexe. Com muita qualidade. O goleiro não mexe. Nesse jogo, inclusive, não estavam deixando o Zico bater falta, o Nunes tinha batido uma que quase tinha sido gol, o Júnior tinha batido uma, aí o Zico vai bater essa e guarda com uma maestria absurda. E sabe o que é interessante? O Zico também conta pra gente aqui uma coisa que eu falei, Zico, se você puder ver esse lance, você vai ver, o Zico corre pra bola antes do apito do árbitro. Se não me engano é o Ramon Barreto ou o Alacon, é um uruguaio. Pra já tentar pegar. Então, ele fazia isso. Ele até briga comigo, eu falei, não, corre do apito, eu falei, não tô falando que tá errado. Peraí, eu tô falando, ele corre. Sabia que o cara ia apitar, então ele tenta O que ele fazia? Ele olhava, ficava olhando para o árbitro, porque era um apito. Quando o árbitro botava o apito próximo da boca, o Zico corria. Então ele saía antes. Eu tive essa sensação mesmo. Quer dizer, foi isso. Se você puder ver, ele vai ver. Agora, o que aconteceu? Aí também a genialidade. Como grande batedor, um gênio, a antevisão do craque. O Zico viu do jogo, desde o Maracanã, que o Virf escolhi um canto. Então ele falou, eu vou bater o mais rápido possível, porque eu vou ver, na hora que eu tô saindo, eu vou ver que ele vai para um canto. Aí eu vou jogar provavelmente no contrapé no pé dele. E foi o que ele bateu. A bola bateu na rede e saiu. E aí dá exatamente essa sensação, Mauro, que ele o goleiro não tá pronto. Nesse lance, o Zico briga, eu brigo com ele dentro do que a gente dá para brigar com o Zico. Que é assim, Zico, você saiu antes, eu não tô falando que você errou. Ele falou, não, eu saí um pouquinho antes, mas não é que eu saía que era irregular, não é isso. Mas ele, no momento que ele corre, ele não corre, apita e corre. Ele olha para o árbitro, aí corre
e tá valendo e faz também por isso o segundo gol. E a falta que acontece por um lance de mão do goleiro, o Tita dá um lançamento pro Adílio, que ia ter condição de gol, o goleirão do Cobreloa sai desesperado, mete a mão na bola, sai a falta do era expulso. Aliás, e ainda no segundo jogo, pra mim, não houve a falta do gol do Meirelles, que fez pra mim, é com a bola na mão. bem, Pra mim, o Flamengo foi prejudicado bem também no jogo questionável. em Santiago. E aqui os números desse terceiro jogo, o jogo que deu o título pro Flamengo, mais uma vez com menos posse de bola, fez o gol lá no comecinho, o Cobreloa precisava recuperar, mas agora sim com uma porcentagem bem alta lá no campo ofensivo, 30% no campo ofensivo, nos passes mais uma vez muito perto, nas finalizações o Flamengo voltou a apresentar um volume muito grande, 18 finalizações realizadas, 8 finalizações certas, mesmo na vantagem do placar desde o começo, era um time que não parava de atacar. Vou dar um número só que a gente tava falando do... Só antes de falar do Zico, cara, o Júnior entrava muito mais na área que o Leandro, né? Muito mais. O Leandro cortava por dentro e o Júnior tinha mais liberdade. E era impressionante, os dois quase ao mesmo tempo na frente. Aliás, o que joga, é sempre bom citar, até porque era moleque, o que jogava o Moser? Cara, o zagueiro Moser de tinha uma uma classe. velocidade técnica. Aliás, um dos problemas que a gente Classudo, aborda cara. no livro, o Flamengo tinha uma coisa, esse time era tão técnico que toda hora o Andrade saia driblando todo mundo, o Adílio saia driblando todo mundo, o Moser saia driblando. Na pequena área, o Raul, que era mais velho, experiente, o goleiro, já havia sido campeão por aquele baita Cruzeiro da Libertadores 76, falava, gente, dá um bico na bola, mas eles não conseguiam. Ele saiu dando chapéu, era impressionante, era maravilhoso. Mas era um time muito técnico e realmente os dois laterais estavam espetados. O Nunes, os três meias, o Adílio e às vezes os dois laterais, estava todo mundo não só da entrada da área, estavam dentro da área. Eram os times melhores que eu vi porque também muito ofensivos. E você falou do Moser, o Moser foi líder do Flamengo em desarmes, líder em rebatidas, foi muito bem, fez pouquíssimas faltas. Mas vou dizer, as faltas que o Moser fazia. Quando ele chegava forte. Gente, esse número aqui é o seguinte, 22 faltas das marcadas, foram algumas que não eram marcadas. Dessas 22, 17 não aconteceriam pelo seguinte, porque o cara já teria sido expulso antes, com a arbitragem normal hoje. Era impressionante. A intensidade das faltas, a porradaria era uma no terceiro, agora eu tô em dúvida se é no terceiro ou no segundo jogo. O Nunes toma um amarelo errado. É no terceiro? Eu acho que é no terceiro. Acho que é no terceiro. O cara erra o cartão. Não é o Nunes, tem nada a ver com a porra. Aí o árbitro vai lá e dá um cartão no Nunes. Aí o Nunes, um minuto depois, o Nunes dá um carrinho num cara. Sim, eu acho que é no terceiro. Aliás, teve um cartão que eu falei, Jesus, ele vai ser reclamação. expulso. E não foi expulso. E não foi. Agora o Andrade, nesse jogo, o terceiro, o Alarcon foi, enfim, expulso. Com 26 minutos, a arbitragem foi mais rigorosa no terceiro jogo. Foi bem apitado. Tava 1-0, com um a mais, se não me engano, o Nunes e depois o Zico levaram duas porradas no mesmo cara, no Jimenez, se não me engano. Aí o Andrade chegou com os dois chega no na meio, barriga. Ele racha Chegou na barriga e é expulso. Expulso, E diz que quando o time voltou, aí tava 10-10, mais 1-0 pro do Cobreloa intervalo. junto, né? Foi o Andrade, ele levou um junto. Expulsou primeiro o Cobreloa, depois uns 5, 6 minutos expulsou o Andrade. Quando o time desceu pro vestiário no Centenário, o Andrade tava lá, até porque eram os mais moleques, o Tromba, como era o apelido dele, meio que chorando, largando, pedindo desculpa pra todo mundo, que ele falou que fiz besteira, né? Mas foi uma porradaria no final do jogo, com o Anselmo dando porrada no Mário Soto, ainda que merecida, não façam isso, crianças, aí faz parte do jogo mesmo. E é engraçado porque o Gerson comentando, ele fala, não, tem que devolver, tem que bater também. E faz todo sentido o jeito que ele fala, não é que hoje não se aceitaria, ali faz muito sentido. Era uma guerra. É uma constatação, não é uma Foi crítica. guerra mesmo. Foi uma guerra campal. O Zico, o que lá no começo a gente falou, tô falando por mim, que a gente já falou do Olha Zico. aí. Então tá bom. Vamos falar agora. Se vocês prestaram atenção direito, o Zico fez nada mais nada menos do que todos os gols do Flamengo nos 3 jogos das finais. Os 4 gols foram do Zico, 100% dos gols. Foi responsável por quase metade das finalizações certas. O Flamengo acertou o alvo em 19 oportunidades, 9 delas foram do Zico, 47%. E se cortar esse número para as finalizações no total, 40% das finalizações saíram dos pés do Zico. Isso sem contar as assistências para finalização, né? As chances que ele criou. Sim. Ele, entre o primeiro... Eu vou tirar o segundo jogo, que foi de fato... No primeiro e no segundo jogo, ele finalizou uma vez a cada 10 minutos. 9 finalizações no jogo. Não, 18. Ele fez 9-9 no primeiro e no segundo. E levando porrada o jogo todo, né? No primeiro e no terceiro, né? No primeiro e no terceiro, perdão. Eu saí caçando ali... Eu não achei nada, não é que eu não achei nada perto, eu não achei nada que entrasse na mesma planilha do Excel, cara. O negócio... Cara, ele finalizou em 180 minutos, uma vez a cada 10 minutos, Mauro. E Zé, mais uma É coisa o tempo inteiro impressionante. chutando. O tempo inteiro e de novo. Era o Flamengo. O primeiro jogo foi numa sexta-feira à noite, depois domingo teve Fla-Flu.
Aí o Flamengo foi para o segundo jogo na sexta-feira. Ah, detalhe, faltou dizer sobre o absurdo, né? O Flamengo era o Brasil, mas parece que não era o futebol carioca. O presidente da Federação Carioca, o Otávio Pinto Guimarães, manteve um jogo decisivo contra o Vasco, da melhor de 3 das finais, para o domingo. O Flamengo jogou sexta-feira à noite em Santiago e domingo pelo Campeonato Carioca. O que fez a diretoria e o supervisor Domingos Bosco à época, que era um gênio nessas coisas? Os jogadores do Flamengo desceram para o vestiário depois do segundo jogo, perderam por 1-0, ele falou, gente, ó, vamos lá, não sei o que lá, mas é o seguinte, vai ter jogo domingo. Ele não falou antes, os caras não se cansarem. Os caras jogaram sexta-noite, a federação de sacanagem marcou o jogo, os caras foram lá, depois teve a melhor de 3, o Flamengo jogava direto, o Flamengo jogou 21 jogos em 79 dias, e desses 21 jogos o Zico jogou 20, mais um pela seleção brasileira. E aí que tá, isso com todo mundo que a gente conversou. Quando eles viam o Zico, que já era o Zico, jogando todos os jogos, não tinha como o time ser poupado. O preparador físico, José Francalati, que era um gênio, que ajudou inclusive o Zico a virar fisicamente o Zico, ele falava, cara, a gente faz um pijama training, a gente não poupa por quê? Primeiro porque não se tinha essa coisa de poupar, apesar do calendário já ser absurdo. Mas porque ele falou, cara, como a gente tá lá em cima, jogando bem, estamos no alto, meu corda esticada no Flamengo 2019, deixa os caras jogarem e seguir o exemplo. É isso que eu ia falar, uma semelhança sim com esse Flamengo. Então esse calendário do futebol brasileiro, maluco, não é de hoje, né? Já tem um histórico muito grande. Era pior. A gente coloca o Zico aqui como cara das finais, mas como a gente já destacou diversas vezes, o Adílio também foi sensacional. Foi o líder do Flamengo em assistências para finalização, chances criadas. O Adílio deu 10 assistências para finalização, teve uma participação muito grande. Leandro muito bem, Júnior muito bem. Então, depois da expulsão do Andrade, era só o Leandro de volante, cara, e eu jogava demais, Leandro. E passando algumas impressões pra vocês, eu fui ver esse jogo aqui nessa semana, nunca tinha visto o jogo inteiro, alguns lances, mas dá pra notar diversas diferenças e algumas semelhanças com o futebol atual também, mas a gente pegou alguns números aqui pra mostrar que o jogo era muito mais direto, as finalizações aconteciam muito mais fácil. A gente tem uma estatística aqui no Footstats, que é a questão da verticalidade, quantos passes o seu time precisa para trocar uma finalização. Nessas finais, precisava só de 20 passes para os times conseguirem chegar uma vez no gol. A gente pegou a média das Libertadores desde 2010, de 2010 até 2018, para ver qual foi a média das finais. Vou procurar aqui porque tá na planilha, mas 34 passes para conseguir uma finalização de 20. 81 para 34 agora. Foi para 34, pegando uma média aqui desde a Libertadores 2010, número muito grande. Número de passes permaneceu bem parecido até, em 81, 604 passes. Atualmente, 645, é uma mudança de menos de 10%, até que não é tão sentido assim, mas nas finalizações se finalizava 30% mais, pelo menos nessa partida aqui de 81, uma média de 31 finalizações por jogo, na média da Libertadores atualmente, 22 finalizações por jogo. Bastante coisa. E quer mais da questão das faltas que a gente falou? 47,3 faltas por jogo, aqui em 81, a média atual da Libertadores 33, isso tudo em jogos só de finais, né, para comparar final com final, então algumas mudanças bem sentidas, né? E essa das faltas, eu tô falando ainda, faltas, algumas, a gente até destaca aqui no livro, carnificina, falta não é para ser expulso, o cara às vezes nem amarelo receber, era para sair preso, já que até se vivia em regime de exceção, aliás, todos os países aqui citados, estavam todos ainda sob ditadura. Mas assim, hoje há nisso, eu gosto de história, a gente trabalha com isso, mas isso não sou saudosista não, cara. Se dava muita porrada. Hoje, até pelas várias câmeras de jogo, hoje o jogo é muito mais leal, pode não ser melhor, mas é muito mais leal, muito mais limpo, né? Não, tem alguns lances de fato chamam a atenção. E um último número para matar essa questão das diferenças, a gente falou de não ter muito lançamento, de não ter muita rebatida. Esse com certeza é o número que mais salta aos olhos. Você falou da questão dos lançamentos. Em média por jogo, 60 lançamentos aqui em 81. Atualmente na Libertadores, 100 lançamentos por jogo. 100? 70% a mais, 71% a mais para ser mais preciso. Nas rebatidas, que aí sim são os chutões, né? A gente separa os lançamentos e aquele passe longo. Rebatida é o chutão, propriamente dito. 76% de acréscimo também. Lá em 81, 42 rebatidas por jogo. Agora 73. Então dá pra ver, né? Bastante diferença. A rebatida, na verdade, é a bola tirada de dentro da área sem uma intenção clara de quem acerta tirar. A bola é aquela que às vezes que eu odeio que hoje se aplauda.
Mas muito bacana, né, Zé? Cara, prazer Porra, gigantesco legal. fazer esse vídeo. Acho que dá pra cravar aqui que é o vídeo mais bacana que a gente já fez no Sim, Futstats. sim, Eu sim. gostei demais de fazer toda a parte do levantamento, desde a parte de analisar os jogos e agora apresentar esses números pra vocês. Eu vou fazer uma pergunta antes da gente terminar. Não, e vamos fazer mais isso aqui, hein? Com certeza, Tem outros, com certeza. tem muita coisa. Cara, você Agradecer lembra- ao Gustavo Roman, que nos ajudou Ah, aqui. que conseguiu e os também vídeos. os vídeos, Importantíssimo. colega Verdade. nosso da Dazone. Muito obrigado, Roman. Verdade, muito obrigado. Você lembra onde você estava nesse jogo? Cara, lembra, eu tava na casa do meu pai, vendo com o meu pai, que chegou do trabalho, ele apresentava o Jornal da Band, e esse Flamengo era encantador. Tinha muita rivalidade, mais ou menos parecia rivalidade, o Palmeiras tinha jogado, eliminado o Flamengo em 79, o Flamengo depois devolveu um 6-2 no Maracanã, no time que seria campeão, e a gente gostava tanto do Zico, sempre, e do futebol, que a gente mesmo deixou a rivalidade de lado, mal comparando o que está acontecendo até em 2019, para enaltecer o futebol do Flamengo. Eu estava em casa, cara, e comemorei muito, até porque o Mário Souto tinha jogado muito mal no Palmeiras, eu queria que ele se ferrasse, e o Cobreloa batia demais, cara. E era assim, um momento de Merecia tomar, resgate da seleção, e como a gente era telesisto pelo que ele havia feito pelo Palmeiras, e já estava fazendo, e a seleção brasileira vivia um grande momento em 81, era muito legal. Aliás, até sobre o terceiro jogo, o jogo que marca a virada de jogo para o Brasil ser aquele, é um 4-1 no Mundialito no Uruguai, no Centenário, e o Zico fez contra a Alemanha nos 4-1, um gol de falta praticamente Tava no em mesmo casa lugar, já, então. idêntico ao segundo gol contra o Que Cobreloa. legal. Então a gente torceu E você, muito Zé, lá em tava casa. onde? Cara, é uma história, eu faço questão de contar. Eu tinha 8 anos, eu tava pescando com meu pai, um amigo japonês, os japoneses gostam muito de pescar, tem um rancho no litoral sul, na Barra do Icapara, Iguape. Iguape. Sabe onde é? Bem no litoral sul de São Paulo. E eu lembro de ir com meu irmão, alguém no momento lá pedir, falou assim, vai pegar uma Coca-Cola. Tinha um boteco. A casa onde a gente estava sequer tinha televisão. E eu fui com meu irmão pegar uma Coca-Cola, aquelas de litro pesado. Tirou a sorte grande. Cara, aconteceu um gol, tinha uma TV branca e preta e tinha um louco, óbvio, um flamenguista com a camisa do Flamengo, gritando, fazendo um barulho, e eu falei, cara, olha o que tá acontecendo. E aquilo me marcou, cara, aquilo me marcou. Eu Com comecei, 8 anos de idade. com 8 anos de idade, um maluco, quase não quebrando, ele tava super feliz com a camisa do Flamengo, um negócio branco e preto, e aquilo, depois eu vim entender o que eu tava sendo testemunha E do era quê, isso, entendeu? Vocês já cara. sabem a idade do Zé, agora dá pra fazer uma continha 46. rápida aí pra descobrir. Eu ainda nem sonhava em vir ao mundo, mas gostei demais de fazer isso. Deu pra ter uma boa ideia de como foi importante essa partida. E a gente vai encerrando por aqui, acho que a gente já falou bastante. Muito legal. A gente espera que vocês tenham gostado, a gente gostou demais. Se você gostou, dê o seu like aí, senta o dedo no like, no joinha, porque é muito importante pra gente. Se tá conhecendo o Futstats pela primeira vez, inscreva-se no canal e ative as notificações pra ficar sabendo tudo em primeira E mão. vamos fazer mais, hein, Maurão? Mano, Com mas essa é certeza. a primeira de muitos. Você dá porque contar a história Ó, a e gente tem que contar os fazer números. com do certeza. Grêmio, a gente tem que fazer Claro, do São outros, Paulo, Libertadores, do Santos. Champions, Campeonato Brasileiro, graças Tudo, a Deus a gente tem todo esse acervo. Valeu, show de Gustavo bola. Roman. E um detalhe, esse jogo foi segunda-feira à noite, cara. Olha o calendário absurdo que a E gente só tem. pra completar pra vocês, foi uma semana recheada de Flamengo aqui no Futstats. Teve o vídeo cravando já o título brasileiro, né? A gente fez o vídeo na segunda, fez o vídeo também ontem, a gente fez uma live pra falar do jogo de sábado, né? A grande final, Flamengo e River Plate. Você vai ficar sabendo de tudo. Vai entrar aqui no final do vídeo, vai estar na descrição também. Não deixem de ver. Acho que é isso, né? Vamos Cara, ficando acho que por é aqui. isso. É isso aí. Grande prazer, galera. Muito Um obrigado, abraço. um abraço, até mais.